Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Olha comigo também, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Vamos orar. Sabemos que Tu estás conosco, Senhor, e Te louvamos pela Tua presença conosco. E sabemos também que falas conosco de muitas maneiras, e que hoje à noite nos fala pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que ela seja aqui diante de nós, aos nossos corações, tudo aquilo que ela diz ser, tudo aquilo que ela reivindica ser, e que a nossa alma se farte com o alimento que vem da palavra do Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Essas duas passagens têm em comum o fato de citarem obras mortas. Tanto em Hebreus 9 como em Hebreus 6, fala de obras mortas. Hebreus 6 diz que o arrependimento das obras mortas é princípio elementar da fé cristã. E Hebreus 9 diz que Cristo tem poder para libertar as nossas consciências das obras mortas. Você já tem ouvido falar que a fé sem obras é morta, mas hoje nós vamos pensar sobre obras mortas. Não é ausência de obras, é obras que são mortas. O povo de Deus tem uma noção mais ou menos definida sobre o papel das obras na vida do cristão. É consenso de que as obras não salvam, mas elas são resultados de uma fé verdadeira. Pessoas que creram em Jesus têm boas obras. Essa é a lógica, por exemplo, de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Um descrente pode dizer: olhe, mostre-me a sua fé com obras, que eu te mostrarei as minhas obras com fé. Tiago vai mais a fundo, a ponto de dizer em Tiago 2,26, que assim como um corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras está morta. Mas nós precisamos ir um pouquinho mais além, não só no sentido de, eu quero ter obras, porque sem fé, sem obras minha fé é morta. Eu preciso ser uma pessoa de boas obras para mostrar isso como resultado de que eu criei em Jesus. Mas precisamos ter uma consciência profunda sobre as nossas obras diante de Deus. Por que as fazemos? Como elas são? O que elas significam? Qual a influência disso nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas? Como os céus veem aquilo que nós, por acaso, chamamos de boas obras? Talvez a nossa consciência precise ser mais ampliada a partir de Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que dizem: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos, versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja como é profundo isso. A questão agora não é só fazer boas obras. O apóstolo Paulo diz que Deus anteriormente preparou obras boas para que nós as fizéssemos. Deus, que conhece todas as coisas, preparou antes da fundação do mundo obras boas para que andássemos nelas, para que as executássemos. Então não é só uma questão de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso é uma boa obra, isso é legal de fazer. Nós precisamos realmente entender se a nossa vida não vai entrando numa rotina de obras mortas. Sim, há obras, há coisas, há atividades boas, mas elas parecem serem mortas. Por que o escritor bíblico as chama de obras mortas? Porque elas não têm vida, não têm cheiro, não têm graça, não têm poder, não têm influência, e se brincar, ainda fede. Obras completamente mortas. Talvez nós só tenhamos uma noção maior disso se a gente pensar que o livro de Hebreus é escrito para hebreus, para judeus, né? E se a gente pensar a rotina que se tornou a religião judaica do Velho Testamento. Se tornou uma rotina. Às vezes, muitas coisas feitas sem a menor reflexão. Uma vez, quando eu estava nos Estados Unidos, eu fui visitar uma igreja muito grande. E aí, tinha um garoto do meu lado, um celular potentíssimo. E enquanto o dirigente ministrava o louvor e o pastor pregava, esse menino estava fissurado no celular dele, o culto rolando, e ele aqui, eu sentia que ele estava muito empolgado. Aí de repente ele ouviu alguma coisa do tipo, não sei o que, palma para Jesus. E continuou na sua vida. Isso é um exemplo de que, às vezes, a gente entra no piloto automático, a gente não tem a menor noção do que a gente está fazendo. Quando eu faço uma coisa que é supostamente para Deus, por que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Então pense, por exemplo, na lei de Moisés. Tantos mandamentos. Tantos. 614, mais especificamente. 7 festas, não é? Festa da Páscoa, festa do tabernáculo, festa que mais? Das primícias, da festa do ano novo e não sei o quê, e aí leis civis, rituais dos mais diversos. É possível que aquele povo tenha entrado numa rotina de fazer aquelas coisas automaticamente, sem refletir nem um pouco o que eles estavam fazendo. E eu queria começar mergulhando você naquela cultura, trazendo uma passagem muito chocante, que é a passagem de Isaías capítulo 1, onde menciona praticamente vários daqueles rituais, mas com repreensão. Olhe comigo, Isaías 1. Isaías capítulo 1. Vamos pensar, por exemplo, nos sacrifícios, que eram muitos, que eram intensos. Tinha sacrifício pelo pecado de ignorância, sacrifício do príncipe, sacrifício quando o menino nascia. Se fosse menina, tinha outro tipo de ritual. Tinha sacrifício de consagração do menino. Tinha dízimos, ofertas, tinha holocaustos, tinha sacrifício de ofertas pacíficas. Vamos pensar nos sacrifícios como um todo. Diz assim, a partir do versículo 11. Deus perguntou: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Veja, havia inúmeros sacrifícios. Eram muitos. E às vezes havia pessoas que faziam aquilo repetidamente. E Deus pergunta:
De que me serve? Você já imaginou Deus chegar para você e colocar tudo o que você está fazendo em revisão e Deus dizer assim, de que me serve isso aí que você está fazendo? Você seria capaz de dizer, de que me serve? Deus perguntou, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Um sacrifício, por exemplo, específico, o holocausto, que era aquele sacrifício em que o animal era todo queimado, completamente queimado. O que Deus diz sobre o holocausto? Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Imagina você vindo para o culto e Deus perguntando assim, quem mandou você vir? Quem falou que você devia vir? Quem requereu você só entrar aqui? Era essa pergunta que Deus estava fazendo aos judeus daquela religiosidade de templo naqueles dias. Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova e os sábados. Uma vez por semana, todo Israel parava. Não havia nenhuma obra servil, nenhum trabalho duro. E Deus pergunta, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Por que vocês estão fazendo essas coisas? Eu não estou gostando do que vocês estão fazendo. E a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pense num culto grande, muita gente, e Deus dizer assim, isso aí é iniquidade. Iniquidade. Versículo 14, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, pense no povo louvando com as mãos levantadas, né? Com a melhor das intenções, aí Deus diz assim, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Uau! Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor e defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. A gente pode dizer que a síntese de tudo isso é que eles tinham grande atividade religiosa, mas não havia nenhuma conexão entre essa muita atividade religiosa e o seu dia a dia. E Deus vai dizer coisas do dia a dia que eles não faziam. Por exemplo, eles não estavam nem aí para as viúvas de Israel. Haviam leis de proteção das viúvas. Eles não estavam nem aí. Eles não estavam nem aí para o direito do órfão. Eles estavam se atolando em frieza. Apesar da muita atividade religiosa, eles estavam se atolando em frieza. Meus irmãos, há uma passagem aqui em Isaías que eu gosto muito, que é essa que diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes,
sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Esse é um grande convite a uma conversão, a um recomeço. E ele está conectado com um turbilhão de atividades religiosas. E Deus, que fala a esse povo, envolvido, muita coisa, muito ativismo religioso, e Deus disse, vamos pensar? Vinde e arrazoemos. Arrazoar é usar a razão. Vamos pensar. Vamos pensar. Só um pouco. Vamos pensar. Eu quero tentar lhe dar um roteiro hoje, tentar nos dar um roteiro, para que a gente identifique tipos de obras mortas nas nossas próprias vidas. E para que a gente também tenha um roteiro para aprender a ser mais crítico em relação às coisas que fazemos, para que não as façamos apenas por fazer. Para que não sejam apenas obras sem vida, obras mortas. Por exemplo, o povo cristão canta muito, né? Houve um tempo que não cantava, na Idade Média não cantava, não havia cânticos. Veio os reformadores e falaram assim, não, tem que cantar. Escreveram hinários. John Wesley traduziu centenas de hinos. Lutero compunha hinos. Carlos Wesley. Aí o pessoal disse, vamos cantar. E surgiram milhares de hinos. Mas não tem muita música pronta. Pega do mundo e faz a letra, só bota aqui a letra e pega a mesma música. É para cantar. Então, o cristianismo, pelo menos do lado não católico, ficou uma religião muito rica em cânticos. E nós precisamos pensar muito sobre quando cantamos a Deus, quando louvamos a Deus. Há uma palavra de Jesus em Mateus capítulo 15, que devia nos assustar quando nós dirigimos qualquer espécie de manifestação de louvor a Deus com os nossos lábios. Mateus 15, 8 diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você já teve essa sensação que você até faz o que se manda fazer, mas o seu coração não está naquilo? Você já teve essa sensação de honrar o Senhor com os lábios, mas o teu coração não está nessa? Nesse momento, meus irmãos, nós podemos estar oferecendo a Deus uma obra morta. Morta. Não tem vida. Não tem essência. Não tem influência sobre nós mesmos, nem sobre os outros. Naquele momento nem acreditamos muito o que estamos fazendo. E a parte triste é que é muito fácil cair nessa armadilha. Extremamente fácil. Honrar o Senhor com os lábios, com o coração completamente distante. Uma vez o Paul Yang-Shu foi pregar nos Estados Unidos e os americanos são loucos por basquete. Eles são fissurados por basquete. E ele foi pregar, e o Paul Yang-Shu é um pregador conhecido no mundo inteiro, um coreano. E as pessoas estavam ali no culto e a cabeça estava no basquete. Decisão final de basquete americano. Final. Você faz ideia do que é um americano estar no culto? Com a cabeça na final do basquete, né? Lá no Super Bowl. Um comercial de TV custa milhões. Alguns segundos, 2, 3, 5 segundos. Milhões naquele horário. É uma loucura. E aí todo mundo querendo que o culto terminasse mais cedo. Então alguém caiu na besteira de dizer a ele, Pastor Paul, se o senhor pudesse diminuir um pouquinho só a mensagem hoje, porque o pessoal quer assistir a final. Ele assumiu o púlpito e disse, olha, fiquei sabendo que hoje é a final do campeonato de basquete. Que beleza, não é? E pediram para eu diminuir. Meus irmãos, eu não vou nem pregar. Podem ir para suas casas assistir o seu futebol. E ele, sem pregar, deu uma das mensagens mais
poderosas da história moderna. Sem pregar. Não pode ir. Não vai ter pregação. Por que precisamos pregação? Para quê? Precisamos, se nosso coração nem está aqui, pode ir, vá com Deus. Vá na paz, né? Mas não precisa ter final de basquete americano. Muitas vezes, honramos ao Senhor com os lábios e o nosso coração não está nessa. Vai mais além. Podemos oferecer uma obra morta quando nós apenas ligamos o piloto automático religioso. Vamos fazendo as coisas porque fazemos. Esse também é um momento muito perigoso, porque nós perdemos o poder de refletir, o poder de nos examinarmos. Por exemplo, nós aqui tomamos ceia todo domingo, a ceia do Senhor. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, examine-se. E nós corremos o risco de aquilo ser só um momento de pão e vinho e pronto, sem exame interno algum. E cumpre-se em nós a palavra que diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa passagem que Jesus citou, ela é uma parte da passagem citada por Isaías 29, 13. Lá tem um detalhe que eu acho muito curioso. Isaías acrescenta a seguinte expressão: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos de homens que maquinalmente aprendeu. Talvez em toda a literatura você não encontre essa palavra, maquinalmente. Você encontra muito pouco. A Bíblia traz essa palavra, Isaías trouxe essa palavra. Pessoas estão maquinalmente repetindo alguma coisa. Maquinalmente significa como uma máquina. Você só aprendeu a repetir isto, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. Nós podemos também, meus irmãos, estar oferecendo diante de Deus obras mortas, quando aquilo que fazemos não tem nenhuma relação com as Escrituras. Eu quero que você vá comigo para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Sim, você já conhece. Olha, de um tempo para cá, eu não sei se eu estou bebendo água que alguém deixou aqui. De um tempo para cá, tá dando um branco. Essa é minha, né? Essa aqui não é? 2 Timóteo 3. Ai, Deus. Versículo 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que Paulo, em Timóteo, faz uma conexão entre toda boa obra e a Escritura. O que na Escritura me leva a fazer esta boa obra? Porque quando crescemos em boas obras, devemos crescer a partir das Escrituras. E muito do que fazemos, às vezes, não tem nenhuma relação com a Escritura. Não é que eu não estou dizendo que não seja verdadeiro, estou dizendo que nós mesmos não conseguimos fazer esse discernimento. Puxa, a Escritura me diz que eu devo chegar nesse nível. E eu estou ansioso por isso, eu quero fazer isso, porque isso é Escritura. Quando não temos essa preocupação, meus irmãos, muitas vezes é apenas obra morta. Nós podemos também estar trazendo uma obra morta quando nós não fazemos coisas em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Tudo quanto fizerdes.
seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tem muita coisa que você não gosta de fazer, né? De vez em quando eu encontro umas pessoas que dizem assim: eu odeio lavar louça, né? Você fala assim, não fala? E eu não culpo você. eu não censuro você. E às vezes você tem que lavar louça. Outros dizem: eu odeio fazer tal coisa. Eu odeio varrer uma casa. Eu odeio passar roupa. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de sol na minha cabeça. Não sei se é esse meu lado holandês que não me deixa pegar sol, né? Mas não gosto muito de sol na cabeça, né? Por isso, se eu for pescar, eu gostaria de um sombreiro mexicano, enorme, o maior possível. E eu ainda estaria debaixo de uma moita. Eu só gosto de sol na cabeça quando eu estou mergulhando. Tem água para mergulhar. Então, eu tenho a impressão que muito sol na cabeça deixa a pessoa ruim do juízo. Mas às vezes você tem que fazer umas coisas que é sol na cabeça. Às vezes você tem que andar, né? Eu tive em Taumaturgo agora e não me falaram como era a chegada. E eu cheguei, tinha um aeroporto, que é um campo de pouso. Aí pousamos, tinha uma casinha. Aí o que faz? Você sai do avião, aí alguém fala assim: vamos. Aí você começa a andar. Você não sabe bem para onde você vai. Tem uma trilhazinha de cimento, você começa a andar, vai andando, até chegar numa escada de madeira e o sol horrível. Mas eu falo de andar muito. E o sol horrível. Aí você chega numa escada enorme de madeira. Aí você vai descendo essa escada e o sol te pegando. Aí você desce. Aí você fala: eu estou saindo do aeroporto. Aí quando termina essa escada, o que tem? Um rio. Aí você entra numa canoa. Aí você atravessa o rio. Aí quando termina o rio, tem uma escada infinita de alvenaria. Infinita. Ela não chega nunca. E quando termina, você está no centro da cidade, né? E tem sol na cabeça. E não é para praguejar, né? Então às vezes você vai fazer uma coisa que você não gosta. Às vezes você vai fazer. E a Bíblia diz assim, ela te dá duas informações. Ela diz: faça em nome de Jesus, dando graças a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Faça em nome de Jesus, dando graças a Deus. Se você achar isso pouco, quando você chega no versículo 23, ela diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Lá no seu trabalho talvez tenha uma coisa bem chata que você não gosta de fazer. Aí alguém vai mandar você fazer. Aí você vai lembrar de Colossenses 3. Puxa, eu vou fazer em nome de Jesus. Fazer em nome de Jesus é como se o próprio Jesus estivesse fazendo. Uau! Como ele faria? Ele faria isso com amor. Ele faria meia boca, como a gente diz. Ele daria o seu melhor. Tudo o que fizer, faça em nome de Jesus e agradeça a Deus. Eu conheci um funcionário da Petrobras lá no Nordeste. Tinha umas peças de alumínio que ele não gostava de limpar, de lavar. E ele disse que às vezes, quando estava perto de ir para casa, o seu chefe dizia: lave as peças que faltam. E ele procurava lembrar que fazer em nome de Jesus. Fazer como para o Senhor e não para os homens. Esqueça o homem. Esquece. Só por um momento. Esquece o homem. Você que é um profissional, você que atende pessoas. Você que é um funcionário público que atende pessoas.
Às vezes você pega cada pessoa que foi educada na Sorbonne, né? Foi educado em Harvard. Você tem que atender cada pessoa. E por mais que você tenha sido treinado, mas para certas situações é muito complicado. Aí a Bíblia diz assim: faça como para o Senhor. Esqueça o homem que está à sua frente. Faça como para o Senhor e não para os homens. Faça em nome de Jesus. É como se você representasse Jesus ao fazer aquilo. Você é um recepcionista, então é Jesus na recepção. Você é um empregado de um hotel, então é Jesus. Você é um motorista, então é Jesus, está dirigindo. Você é um empresário, então Jesus agora virou empresário, porque você representa Jesus. Você vai fazer coisas em nome de Jesus. E perceba que eu estou falando no contexto secular, no contexto lá de fora. Agora imagina dentro do contexto cristão. Tudo que fizerdes, fazei em nome de Jesus. E ainda diz assim, dando graças a Deus. Digo, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de fazer coisas em nome de Jesus. Eu quero encerrar trazendo um outro foco da Escritura que eu gosto muito, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Para chamar a atenção de que você pode estar fazendo apenas obras mortas quando você não faz coisas no poder de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça na força que Deus supre, no poder que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em igreja, existe uma maneira muito errada de pensar. É que o pastor, o pregador ou o ensinador da palavra, ele precisa fazer coisas no poder de Deus. Ele precisa fazer coisas na dependência do Espírito Santo. Mas aquele que vai carregar uma cadeira, não. Ele vai só carregar uma cadeira. Aquele que vai servir na cozinha do retiro, para que poder? A gente precisa pôr um tempero. Aquele que vai ajudar em algum mutirão, nem que poder, que unção, não existe isso. Mas olha o que a Bíblia diz: se alguém serve, faça no poder que Deus supre. Você já experimentou fazer um serviço com poder? Porque no reino de Deus, para fazer as coisas certas, do tipo, levar essa mesa daqui lá para fora, é preciso tanto poder quanto para pregar um sermão. Porque ou você faz assim, ou você faz na carne. Ou você faz assim, ou você vai apresentar sempre obras mortas. O problema de muita gente não é falta de obra, é falta de poder na obra. Tem um pastor chamado Mark Driscoll, que ele disse uma frase sobre os que servem. Ele diz: eu não compreendo pessoas que são ativas na igreja, que fazem tanta coisa, só que para fazer tem que machucar pessoas. Só sabe fazer se machucar pessoas. Meu irmão, minha irmã, está na hora de você rever suas obras. Seu louvor, suas palavras, seu ativismo religioso. Elas são mortas. Como é que Deus vê isso tudo? Coloque na presença de Deus, volte para a palavra, aprenda, reaprenda a fazer obras não mortas para Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos, meu Senhor, que liberte a nossa consciência de obras mortas e nos desperte para a importância
de cada ato. Tua palavra nos diz que todos os nossos atos devem ser feitos com amor, que todos os nossos atos devem ser feitos em nome de Jesus, que nós tenhamos a consciência dessa responsabilidade de, como os cristãos, como imitadores do Senhor Jesus aqui na terra, que possamos imitá-los também nas pequenas coisas. Pedimos em nome de Jesus. Amém.